Graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs, estamos aqui de volta para a nossa EBD e começando mais um ano. Esperamos que em breve, muito em breve, possamos estar de volta em nossa EBD presencial. Precisamos voltar à nossa transmissão pelo YouTube por conta da situação em que nos encontramos ainda. E devido a todo esse tempo também que se torna difícil para nós. Mas não podemos parar com o nosso programa de estudo. Para isso, então, eu gostaria de convidar a todos os irmãos e todas as irmãs para que possamos estar aqui todos os domingos, às 10 horas, pelo nosso canal no YouTube, onde nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo. Nós temos falado a respeito dos mandamentos recíprocos. Isso tem a ver com aqueles mandamentos que falam sobre relacionamento. E hoje nós vamos estar falando a respeito de mandamentos de edificação mútua. E um dos primeiros mandamentos que fala sobre essa edificação está em Efésios capítulo 5, versículo de número 19, que diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. E também em Colossenses capítulo 3, versículo de número 16, que fala que, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Efésios 5, versículo de número 19, falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Amados irmãos, a maneira indicada pelo Senhor, pela qual a sua palavra nos chama para a verdadeira comunidade do Espírito Santo, é que pratiquemos entre nós cada vez mais a linguagem do reino de Deus, que é a linguagem do louvor. O contrário dessa linguagem é a murmuração. Nós muitas vezes não estamos expressando o nosso verdadeiro louvor e muitas das vezes estamos nos tornando pessoas amargas e murmuradoras e trazendo para nós, na verdade, um peso de opressão. Se quisermos edificar a casa de Deus aqui, a igreja do Senhor, é importante que nós possamos trazer glória a Ele e entendamos que para que essa construção, vamos dizer assim, seja feita, ela precisa ser feita no meio dos louvores, porque aonde está o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. É importante a edificação, é importante o ensino, é importante a exortação, a demonstração, a repreensão e até mesmo a disciplina de uns para com os outros. Agora, é importante que nós venhamos a trazer um ambiente de contínuo louvor no meio da igreja. Os salmos, hinos e cânticos espirituais que falam a palavra devem ser usados não só para servir ao Senhor, mas também para a nossa mútua edificação, para a nossa mútua exortação, admoestação, repreensão e disciplina. Portanto, amados irmãos, é importante que nós venhamos a estar nos voltando para um ambiente onde o louvor e a adoração seja manifesta continuamente e com toda a liberdade em nosso meio. Quando o cântico comunitário começa a ser negligenciado, isto é um sinal de que o Espírito do Senhor não está estimulado através da música. É verdade. O Espírito deve estar na igreja, que é o corpo de Cristo, através do louvor. Então veremos se levantar, com certeza, forte e poderoso, para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. A palavra de Deus nos diz especificamente que este louvor comunitário, esse louvor da igreja,
contínuo, que em geral o corpo de Cristo deve ser feito com salmos, com hinos e cânticos espirituais. A palavra diz claramente, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Embora esses três tipos de canto ao Senhor sejam muito ligados entre si, nós vamos procurar, para melhorar a nossa compreensão, entender como na prática cada um funciona. A primeira palavra nos chama para salmodiar, falando entre vós com salmos. Seria alguma referência do Novo Testamento aos Salmos de Davi, de outros autores contidos no livro de Salmos? E de acordo com a inspiração do Espírito Santo, deve-se pensar na melodia cantada nesses salmos ao Senhor, de uns para com os outros, visando a edificação. Os salmos, eles retratam exatamente o quê? As experiências transformadas pela ação de Deus, especialmente aqui na terra, em que todos nós podemos passar por elas, talvez em uma mesma medida. Os salmos, então, expressam dramas da vida real que se transformariam como em derrotas, não fosse o amor, o poder, a bondade, a graça e a misericórdia, a justiça de Deus na vida dos seus servos. Por isso, os salmos, eles são muito úteis na edificação mútua da igreja, na comunhão da igreja, para atrair o Espírito para o nosso meio. E quando estamos vivendo situações parecidas, como eles viveram, então o Espírito do Senhor nos levanta. Aqueles que estão abatidos, como o Salmo 42 chama a atenção, o Salmo 37, que nos fala das dúvidas que temos muitas vezes, o Salmo 103, que fala sobre os enfermos na igreja, o Salmo 62, que fala sobre os perseguidos. E ao cantarmos os salmos uns para com os outros, iremos não só edificar e consolar aos irmãos, como também nós vamos infundir o Espírito que lhes proporciona as condições necessárias para a intervenção gloriosa de Deus nas mesmas situações. Por expressar dramas da vida real, é que os salmos são cheios de súplicas, de intercessões, de gemidos muitas vezes, de confissões, mas sempre, em todo o tempo, intermeados e terminando com louvores, palavra profética, ações de graças e adoração. Nós podemos compor os nossos próprios salmos, sim, evidentemente, não como Davi, mas quando nós estamos expressando a Deus, contando a Deus a nossa própria história, com a inspiração do Espírito Santo, que dará uma profunda edificação mútua. Ao cantarmos movidos pelo Espírito, uma experiência real, vivida pelo Senhor com base na sua palavra, estaremos testemunhando da ação dos seus atributos nas nossas vidas e assim edificando-nos uns aos outros e nos enchendo do Espírito Santo, conforme nos diz a palavra. Portanto, vimos que os salmos, tanto a sua leitura quanto o seu compartilhamento, como cantados, isso é maravilhoso. Vocês experimentaram os salmos quando eles são trazidos em cântico? Quantos dos nossos louvores são salmos cantados? E imaginemos que o quanto essa música cantada
que reflete exatamente a experiência vivida por nossos irmãos, ela nos traz profunda edificação, nos chama tremenda atenção. Quando cantamos O Senhor é a minha luz, por exemplo, Salmo 27, um exemplo que diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Um exemplo, nós estamos cantando os salmos, mas o que vem a ser os hinos? Os hinos são mais identificados com o louvor festivo. É interessante que em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão, diz a palavra que eles, ali no cárcere, era por volta de meia-noite, eles estavam cantando hinos ao Senhor. Ali no verbo original, essa palavra hino deve ser traduzida literalmente como cantar louvores. E nós podemos dizer inoar. Inoar, essa palavra seria aplicada, nós não conseguimos dizer isso. Mas cantar louvores seria dizer inoar. Se fosse traduzido literalmente ao pé da letra essa palavra. Hinos são, então, especialmente expressões de louvor, de júbilo, de exaltação ao Senhor, aos seus atributos cantados por inspiração do Espírito Santo. São muito importantes, portanto, para a mútua edificação na vida da igreja. Por quê? Porque enquanto nós passamos por aflições, Satanás quer nos encher de medo e de dúvida, não é verdade? Portanto, o cantar os hinos que exaltam os tributos de Deus nos fazem lembrar que Ele está reinando, que Ele é o Senhor, que Ele é fiel, que Ele cuida de nós. Então, transmitimos uns para com os outros nesse espírito a fé, a esperança, o descanso, a alegria, e esse poder de Deus nos invade. O Espírito do próprio Senhor se manifesta, e então esse Espírito nos invade como um fruto de um louvor festivo ao Senhor, faz com que as aflições todas terminem com festa, como falamos que foi com Paulo e Silas na prisão. Nas horas mais difíceis, nas horas mais pesadas da nossa vida, devemos cantar hinos ao Senhor. Que a nossa linguagem seja transformada, que a nossa música seja transformada, que nós possamos cantar um hino ao Senhor. E a outra palavra nos chama a cantarmos cânticos espirituais. O que seriam cânticos espirituais? São cânticos especialmente dados pelo Espírito Santo, através de inspiração e normalmente em momentos de culto individual ou coletivo, em meios louvores, em meio à adoração, manifestação de regozijo, contemplação, por causa de uma palavra profética que foi ministrada, uma revelação maior do nosso Senhor ou da sua palavra. Então vem, sem nenhuma estrutura pré-ordenada, sem que haja programa, como um fluir de um rio por se encher muito, as margens não podem contê-lo. E então transborda num fluxo inspirado, sublime, harmônico, gerado pelo Espírito. Portanto, o cântico espiritual poderá vir também com línguas estranhas, quando essas línguas sejam interpretadas para que haja a edificação na igreja. Já pensaram? Coisa linda.
A manifestação desses cânticos no meio da igreja, salmodiando ao Senhor com salmos, com hinos, com inspiração de hinos e cânticos espirituais. O cântico espiritual, portanto, expressa que o Espírito de Jesus quer cantar naquela hora no meio do seu povo. É o mover do próprio Espírito. E por isso terá muita edificação aos irmãos, porque ele contém uma forte dose do Espírito profético liberado pelo louvor e a adoração na comunidade, o qual por isso mesmo transmitirá uma mensagem que por certo terá edificação, exortação e consolo a toda a igreja, a todos os irmãos. Esse cântico espiritual expressa então os sentimentos e palavras que o Espírito quer transmitir ao povo de Deus naquele instante, e pode vir com forma semelhante a um salmo, confissões, intercessões, súplicas, enfim, palavras proféticas, ou com um hino de louvor, de júbilo ao Senhor, um cântico espiritual manifestado entre nós, gerando gozo, alegria, paz aos nossos corações. Vejamos, por exemplo, o cântico espirituais de Maria, Zacarias e Simeão. Invadidos pelo Espírito do Senhor, eles expressaram esse cântico. Esse registro está em Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 55, que nos fala a respeito. Eu quero ler esse cântico, principalmente o cântico de Maria, porque ela foi tomada pelo Espírito do Senhor. Diz aqui então, disse Maria, olha que cântico, olha que palavra, que expressão de louvor espiritual. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou a humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou os seus tronos poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Aleluia! Que expressão de cântico espiritual. Mas por isso que é difícil separar o que nós vemos nessa palavra, os salmos, ou os hinos, ou os cânticos espirituais, porque um salmo pode ser recebido do Espírito como cântico espiritual em meio a um culto coletivo, e quando esse salmo deixa as confissões, as intercessões, as súplicas, e passa a exaltar os tributos do Senhor, e se torna, portanto, um hino festivo, onde os três são reunidos numa mesma composição ao Senhor. Na verdade, amados, o que vem a ser o mais importante de tudo isso é que, conscientes da importância dos salmos, dos hinos e cânticos espirituais para a mútua edificação no Espírito, e acrescentando uma atitude permanente de ações de graças e de submissão de uns para com os outros, assim se revelará a sinceridade do nosso louvor. Nós nos exercitaremos neles como um culto contínuo ao Senhor e um serviço de muito amor e dedicação aos irmãos, que nos edificará
mutuamente e nos fará ser aquilo que o Senhor tanto deseja que sejamos. Um povo cheio do seu Espírito Santo. Uma comunidade profética que anuncie, sim, e que vivencie sempre uns para com os outros e de todos para o mundo, expressando a glória do Senhor. Nós precisamos nos voltar ao louvor e à adoração verdadeira. Nós precisamos fazer de nossos cultos o lugar com toda a liberdade da manifestação e da glória do Senhor, aonde possamos intensamente viver ambientes de adoração verdadeira ao Senhor, de louvor, expressões de louvor, aonde possamos ter ambientes aonde muitas vezes nós estaremos vivendo intensa guerra espiritual, sim, no meio de nosso ambiente de louvor e de adoração, com cânticos, aonde nós vamos expressar ações e guerra no mundo espiritual. Também podemos viver ambientes proféticos, ambientes da manifestação do Deus vivo, para também em nosso ambiente de louvor ouvirmos a palavra com graça, com poder e glória. Que assim seja, amados irmãos, que nós possamos então expressar esse mandamento mútuo, aonde a igreja recebe da parte de Deus instrução, e que nós possamos experimentar em cada culto, em cada encontro, com toda a liberdade no Espírito Santo, porque aonde há liberdade, aí está o Espírito do Senhor. Que nossos cultos sejam verdadeiros, vivos, aonde a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor, se manifeste com poder. Que assim o Senhor abençoe a igreja. Que assim o Senhor abençoe este ano que está começando e que juntos possamos estar cantando salmos, hinos e cânticos espirituais para a glória do Senhor. Até domingo que vem, em nossa EBD, não esquecendo que durante esse período vamos estar transmitindo através do nosso canal de YouTube, todos os domingos às 10 horas da manhã. Também mantendo o nosso culto presencial, culto à noite da igreja, durante todo esse tempo, continua presencial, domingo às 19h30. Portanto, nesse domingo, estaremos juntos, louvando ao nosso Deus e recebendo a sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a igreja. Shalom.